Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar sobre comunidades terapêuticas. Marcos, o que é comunidade terapêutica? Para que serve uma comunidade terapêutica? Bom, a comunidade terapêutica ela tem a finalidade de amparar, de cuidar, de conduzir o dependente químico e dependente do álcool. Talvez seja uma das instituições que mais atuam no Brasil em relação ao que se diz respeito à dependência química e dependência do álcool. Esse é um processo de trabalho que já vem de muitos anos e normalmente essas instituições elas são fundadas, elas são instituídas por instituições religiosas, normalmente a igreja evangélica e a igreja católica. São os dois nichos de atuação dentro desse cenário. E é interessante pensar que todas essas ações de comunidade terapêutica, ela tem uma relevância muito grande. É claro que nós vamos falar um pouco sobre as problemáticas, né, de algumas comunidades terapêuticas, quais são as relevâncias desses problemas que são colocados todos os dias diante da sociedade quando não se tem um trabalho sério, quando não se faz um trabalho sério. As comunidades terapêuticas elas são fundadas com o intuito de justamente dar resposta a uma demanda de uma sociedade que está vivenciando problemas sérios, como por exemplo, quando se fala sobre dependência química, nós estamos falando sobre camadas de dependente químico, nós estamos falando sobre dependência química de pessoas que têm um poder aquisitivo alto, nós estamos falando de dependência química de pessoas que não têm condições alguma de poder arcar com o tratamento. E essa dependência química, que é onde as comunidades terapêuticas atuam, normalmente, na sua grande parte, ela está dentro das comunidades carentes, dentro da periferia. Então, como é que funciona? A igreja está lá, né? A igreja está dentro da comunidade. E, normalmente, as famílias, elas recorrem a quem ela tem autoridade. E quem são as autoridades dentro de uma comunidade carente? Normalmente são os líderes religiosos, né? Estou falando de uma autoridade eclesiástica, né? Então a família recorre a esses líderes religiosos. E pela falta de condicionalidade do Estado, pela falta de apoio do Estado, essas igrejas elas decidem montar um espaço de cuidado dessas pessoas. E dá o entender de que esse espaço vai tratar, vai cuidar, vai dar amparo a essas pessoas que realmente estão sofrendo com a dependência química. Ela é questionável? Sim, é questionável porque grande parte dessas instituições elas não são instituídas debaixo de uma legitimidade, elas não têm um amparo talvez legal, elas não conseguem instruir talvez um processo terapêutico da forma como elas precisam conduzir esse tratamento e acabam fazendo algo meio que no impulso. E é importante pensar que esse tratar, que esse cuidado, eles têm um cunho muito mais social do que de tratamento. Ou seja, reinserção social, cuidado com a vida. As famílias estão lá necessitadas de cuidado. E aí quem lá vai recorrer? Ela vai recorrer a um pastor, ela vai recorrer a um padre. E esses líderes religiosos têm essa função de cuidar dessas pessoas, né? A função social, a função do que serve a igreja, né? Para que serve a igreja? Senão que cuidar do próximo, de dar amor ao próximo. E aí é questionável porque muitas instituições, muitos conselhos, principalmente conselhos que estão ligados às políticas, né, nacionais, como redução de danos, fazem muito questionamentos, porque atribui a essas instituições como se fosse um braço de daquele modelo antigo, né, de reclusão manicomial. E na verdade não se trata disso, se trata de uma instituição que abriu as portas para cuidar dos mais necessitados. É lógico que nós vamos questionar. Quando você tem um processo de entendimento de como é que funciona um trabalho terapêutico, de você ter uma especialidade na área, é lógico que você tem toda a ferramenta para questionar esse tipo de trabalho, que não está acontecendo da forma como deveria acontecer. Só que fica muito engraçado, muito estranho, quando ficamos de longe só fazendo questionamentos e nós não vamos nos aprofundar dentro dessas instituições para poder trazer resultado. Eu, por exemplo, eu faço consultoria constantemente em instituições de comunidades terapêuticas. E eu percebo, consigo analisar todas essas falhas, né? É, a falta de um planejamento terapêutico, a falta de profissionais que atuam dentro das áreas mais críticas de um dependente químico, falta um planejamento
administrativo, falta a proximidade com a rede do estado, do município. É lógico que isso falta, mas isso se dá também pela falta de proximidade do estado com essas instituições que não reconhecem. Ou seja, agora, né, de 2019 para cá, essas instituições passaram a ter uma visibilidade um pouco maior, porque elas estão inseridas na lei, né, que foi modificada. E quando elas começam a ter um papel de atuação, é lógico que muitas dessas instituições, elas são montadas de um dia para o outro, ela não tem um fundamento direcional naquilo que deve ser feito, mas grande parte delas fazem um trabalho excepcional. Eu, por exemplo, consigo analisar de forma positiva o trabalho de muitas delas. E é importante a gente pensar que quando a palavra comunidade é uma palavra composta, quer dizer comum unidade. Eles não estão ali para tratar a dependência química, né? Seria muita pretensão de falar isso. Mas eles estão falando sobre tratar o vício, que o vício é possível ser tratado porque o vício está ligado ao comportamento. Né? Então, é a questão do caráter, é a reformulação de vida, é a reinserção social, é o conceito de uma nova visão. Na verdade, a comunidade terapêutica ela é um mini mundo do que eles vão encontrar aqui fora. Lá dentro eles vão encontrar regras, lá dentro eles vão encontrar as pessoas que vão determinarem as normas, lá dentro eles vão ter que cumprir horário, lá dentro eles vão ter que fazer reconhecimento de si mesmo, lá dentro eles vão ter que engolir sapos. E assim funciona aqui também fora no mundo. Então, grande parte eu consigo analisar de forma positiva, grande parte dos trabalhos. É lógico que precisaria de uma avaliação imparcial, né? Não uma avaliação parcial. É muito fácil um conselho, por exemplo, de psicologia, eu vou usar o conselho de psicologia porque é um dos conselhos que mais está direto nesse embate, quando vão para dentro de uma comunidade terapêutica, eles fazem uma avaliação muito parcial sobre o assunto. Eles não conseguem analisar o outro ponto que é tão importante, que são a questão social, que é o cuidado. E aí eles começam a analisar de forma técnica. E realmente, se for analisar de forma técnica, é natural que essa avaliação seja negativa. Então, se já forem para armados para poder analisar esse tipo de ações, é lógico que vão encontrar barreiras e vão encontrar dificuldades. Mas na grande parte, o trabalho é um trabalho excepcional. E aí eu queria deixar claro para que serve uma comunidade terapêutica. Ela serve para cuidar do próximo, ela serve para dar apoio, porque na verdade a dependência química, quando alguém chega numa comunidade terapêutica, a dependência química passa a ser quase o problema terciário, não é o problema primário, não é o primeiro problema que a pessoa está vivenciando quando vai para uma comunidade terapêutica. Elas estão ali com um rompimento de vínculo familiar, né? Elas estão desempregadas, muitas delas estão em situação de rua, com problema de saúde que às vezes não é detectado na rua, as famílias e o Estado não detecta esse problema logo de imediato, então eles vão para dentro de uma comunidade terapêutica que lá faz uma detecção de que essa pessoa tem um problema psiquiátrico, né, e acabam direcionando esse trabalho para a área específica, que é a área de saúde. Muitas pessoas estão ali desesperadas porque perderam o estímulo, muitas delas estão usando droga como forma de fuga, né, a nível de tentativa de suicídio. Ou seja, agressão física, agressão verbal, agressão psicológica. São tantos problemas que estão dentro de uma comunidade terapêutica que não é só a questão da dependência química, e é importante que esse olhar seja voltado para isso. Eu não estou fazendo uma defesa incondicional de uma comunidade terapêutica, porque eu tenho muitas críticas também. Mas o que eu estou deixando claro aqui é a importância desse trabalho e como seria importante se o Estado, se as pessoas, se a sociedade civil organizada passassem a dar mais atenção a esse público, a essa demanda, porque na verdade fazem um trabalho excepcional, fazem um trabalho extraordinário. Então a comunidade terapêutica tem essa função de cuidar do próximo, de dar uma atenção. E aí é lógico que precisaria de uma capacitação. É lógico que precisaria essas pessoas, esses gestores de comunidade terapêutica, ter uma orientação melhor de como formalizar essa instituição, de como conduzir, de como instituir um projeto
de início, meio e fim, como é que institui um projeto de triagem, como é que institui um projeto de pós-tratamento, como é que institui um projeto de plano de recaída, como é que faz um trabalho direcionado terapêutico para o alcoolista que precisa de uma atenção específica e não tratado dentro de um bolo como se fosse só um dependente químico comum, porque ele tem uma necessidade especial diferenciada, como falar com o usuário do crack, por exemplo, que já está numa fase mais aguda do uso, como tratar a questão do usuário da cocaína de uma forma a motivação, de transformação de vida, ou seja, é necessário todo um planejamento que muitas dessas instituições não têm. Então, se você tem uma comunidade terapêutica, se você conhece alguém que tem uma comunidade terapêutica, se você conhece um trabalho de uma comunidade terapêutica, ou se você não conhece nada sobre comunidade terapêutica, eu queria deixar aqui para que você pudesse direcionar esse vídeo a essas instituições, para que elas pudessem estar fazendo um compartilhamento desse vídeo e vai ter muito assunto que nós vamos tratar. Eu vou dar dicas importantes aos gestores de comunidade terapêutica. A minha função agora vai ser essa. Eu quero dar dicas aos gestores de comunidade terapêutica como tratar essas dificuldades e como direcionar esse problema de uma forma mais objetiva dentro de um trabalho. E eu queria fazer isso com muito prazer, porque eu já faço isso na minha região e agora eu queria fazer isso para mais pessoas. Então, fica ligado no nosso canal aqui, se inscreva no nosso canal, Movimento Contrário, está aqui no YouTube. Aperta no sininho lá para que você possa se inscrever e receber todas as notificações. Siga a gente no Instagram, @Movimento Contrário, no Facebook também. Enfim, muito obrigado pela tua paciência e até a próxima. Um abraço, valeu, tchau.